Boa noite, igreja. É uma alegria poder estar aqui em Bauru. Como o pastor Júnior disse, faz 11 anos, mais de 10 anos que eu estou lá na Universidade da Família, em Pompeia, servindo integralmente ao Senhor. E Deus tem feito grandes coisas naquele ministério, na minha vida e através da nossa família lá. Eu tenho 30 anos de conversão. É tão gostoso ver alguns amigos, né? E ver os filhos aqui, nos lembrarmos, né, do encontro de homens. Quem estava no primeiro encontro de homens que a gente fez? Fica de pé só para a gente ver. Olha que bênção, ó. Esses homens valorosos, olha que bênção. Tem amigos aqui de 30 anos de caminhada, né? Olha que alegria poder estar com os irmãos aqui. Quando eu recebi o convite, eu tinha reservado esse final de semana, porque eu imaginei que a minha mãe estaria em recuperação. Ela fez uma operação para colocar prótese no quadril, fazia quase um ano que ela não andava mais. E eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, e eu não perdi a oportunidade de olhar para minha mãe e falar: levanta-te e anda. E ela andou, olha que bênção. Depois da operação, né? Antes ela não andava. Mas eu disse a ela, falei da minha alegria de poder vê-la andando de novo. Ela tem 71 anos, é uma mulher nova, né? Quem conhece a minha mãe sabe que ela é muito jovial, e fiquei muito feliz. E também queria agradecer os irmãos que estiveram orando pelo meu irmão. Infelizmente ele precisou voltar para o hospital e ainda precisa das nossas orações para que tudo ocorra bem na vida dele, né? Eu estou muito feliz porque nós vivemos um tempo de graça de Deus, né? E quando a gente fala de graça, tem muita gente que não entende o que é isso. Tem gente que fala assim: ah, mas não me custa nada. Para você não, mas para Jesus custou tudo, né? Então não é que não tem preço, tem preço, mas não foi você que pagou. Para você é de graça. Então nós temos que viver esse tempo de alegria, esse tempo de comunhão, esse tempo de renovação. E nessa minha andança, quando eu recebi o convite para ministrar hoje à noite, uma palavra em especial ardeu muito no meu coração para compartilhar com essa igreja. Eu conheço há alguns anos o pastor Júnior e a pastora Paula, conheço esse ministério, conheço as pessoas que aqui frequentam, né, os mais antigos. E a palavra que Deus colocou no meu coração é: famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, igreja forte. Amém? Mas eu queria perguntar para você: o que faz uma família ser forte? Pensa um pouquinho agora. O que faz uma família ser forte? Queria ouvir vocês, me fala algumas coisas aí. O que faz, pastor? Unidade. O que mais? Fala aí. Amor. O que mais? Respeito, felicidade. O que mais? Cumplicidade faz uma família forte. O que mais? União, oração, perdão. Quando eu comecei a pensar sobre o que era ter uma família forte, o que era ter uma igreja forte, o que é ter uma cidade forte, uma empresa forte, o que Deus falou comigo é que realmente precisa ter tudo isso aí, mas existe um fundamento para ter essas coisas, e esse fundamento se chama compromisso. Para a gente ter uma família forte, uma igreja forte, uma empresa forte, uma cidade forte, nós precisamos, antes mesmo de todas as coisas que nós pensamos ou sentimos, termos compromisso com essa verdade. E hoje em dia, olhando para as igrejas, como pastores, né, a gente vê como é fácil ver um membro de igreja que pulou de galho em galho e foi para outro lugar, né? A gente escolhe as igrejas como a gente escolhe a roupa que a gente vem para cá, e é muito fácil trocar, é muito fácil abrir mão. Mas eu fico imaginando, se Deus tivesse esse tipo de compromisso conosco, como que seria?
Já pensou Deus falar assim: hoje eu não te amo mais, hoje eu não quero mais cuidar de você, você apronta muito. É assim que Deus faz? Não. Deus, em sua palavra, diz em Efésios capítulo 1, de 4 a 14, diz assim: e assim como nos escolheu, ou seja, Deus decidiu que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o propósito dele ter nos escolhido. Nós somos santos. E aí tem uma colocação: em amor, que é o que a gente cantou. Então, quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, era para nós sermos santos e irrepreensíveis. E tem gente que acha que é só para se santificar, só para orar, só para jejuar. Mas para mim, o texto diz em amor. E eu tenho uma definição de amor, muitos de vocês já me ouviram repetir isso muitas vezes. Para mim, amar é dar o que o outro precisa, sem que ele tenha que pedir ou exigir. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos deu o seu Filho, sem que nós imaginássemos que precisávamos disso. Então, nós demonstramos amor quando corrigimos o nosso filho, sim ou não? É amor, não é? Mas ele não gosta. Você cresce mais na abastança de Deus ou nos momentos de dificuldade? Responda para mim com sinceridade. Por que é que Deus permite que os filhos de Deus, a quem Ele tanto ama, muitas vezes passe por um momento de prova? Se não para nos aperfeiçoar, se não para nos aprovar, se não para que Ele se orgulhe de nós, para que Ele nos valide, para que Ele nos dê força para continuar. E aqui ele continua dizendo: nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, que nos concedeu gratuitamente no amado, na qual obtivemos a redenção pela aliança de sangue. Sabe qual é o tipo de compromisso que Deus tem com a gente? É um compromisso de sangue, é um compromisso de uma aliança que foi firmada com sangue. E esse tipo de aliança não pode ser quebrado. Você sabia como que funciona um tipo de compromisso por aliança? O que sustenta o casamento, que faz o casamento ser forte, é a aliança, é o compromisso que você assumiu. O que faz uma igreja ser forte é a aliança, o compromisso que você assumiu. O que faz uma empresa, uma sociedade, um país ser forte é o tipo de compromisso que ele assumiu. E o compromisso da aliança de sangue no casamento é muito parecido com a aliança que Deus fez com a gente. Existe uma troca de sangue entre o casal na sua primeira relação sexual. Infelizmente, muitos casais não se guardaram para o casamento. E infelizmente, no momento de núpcias, essa intimidade, essa troca, de sangue, essa aliança firmada, como Deus a criou, ela não acontece. Mas também existe um memorial que nos faz lembrar e honrar desse compromisso, que é a aliança que Deus coloca na nossa mão. A gente usa essa aliança justamente para dizer que nós temos um compromisso com alguém. Amém? Faz sentido isso para vocês? Mas hoje eu não quero falar sobre aliança de compromisso, de sangue. Eu quero falar de um tipo de aliança que fortalece as nossas famílias, que é a aliança do limiar. Essa aliança do limiar consiste em um sinal que a casa ou a família fazia antigamente com o governo, com o rei, com o sistema de governo que tinha naquela época, aonde eles colocavam uma bacia de sangue a 100 metros da casa e depois passava-se sangue sobre os umbrais da casa. E quando um governo tomava Israel, ou quando algum inimigo tomava, e você queria dizer que você está amistoso a esse novo governo, essa nova aliança, eles colocavam essa bacia de sangue a 100 metros, para que quando o rei viesse com o seu exército,
ele pudesse encontrar um sinal de que aquela casa, aquela família tinha um compromisso com aquele governo. E no passado, isso era muito comum. No passado a gente podia até achar isso um costume comum, mas hoje a gente perdeu essa visão. Aonde você tem na Bíblia alguma coisa que te faz lembrar desse costume? Qual passagem bíblica te faz lembrar da aliança do limiar? Qual é? Por favor, bem alto. De Moisés, no Egito. Não foi isso que aconteceu? Abra comigo aí Êxodo, capítulo 12, de 21 a 24. Quando eu assisti o Príncipe do Egito, aquele desenho da Disney, eu achava que o espírito que vinha para ferir era o Espírito de Deus. O anjo que vinha para ferir os primogênitos que não tinha a marca era o anjo de Deus, o Espírito de Deus. Mas o que eu descobri é que não é assim. É que o costume era que se o rei não encontrasse o sinal de amistosidade, o sinal de aliança de sangue, ele entrava com o exército dele, ele ia batalhar com aquela família, com aquele clã. Mas quando ele fazia aliança, ele chegava até aquela casa, e aonde havia sangue nos umbrais, se ele não pisasse sobre o sangue, mas ele transpusesse o umbral da porta, a soleira da porta, ele se submeteria àquele anfitrião, e eles faziam um compromisso que para Deus tem muito valor. O que diz aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo 21 a 24 é: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo cada família e imolai para a Páscoa. Tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue, e que estiver na bacia, marcai a soleira da porta e as ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir o que representa o novo governo. Quando Deus deu essa ordem, ele disse: o meu reino, o reino dos céus, vai vir batalhar com o Egito, que é o grande governo dessa terra. E se ele não tiver um sinal, eu vou fazer o que é costume do nosso povo, do nosso reino. Eu vou batalhar. E ele continua dizendo: e ele virá ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na soleira da porta, em ambos os umbrais, passará o Senhor por aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossa casa para vos ferir. Não é um anjo de Deus que entra na casa para ferir. Não é isso. O inimigo já se encarrega de destruir os lares que não têm o sangue. Na verdade, o sangue atrai o sinal daqueles que estão submissos a esse governo. E aí ele conclui o versículo 24 dizendo: guardai, pois, esse estatuto para vós e para os vossos filhos. Até quando? Até quando está escrito isso aí? Para sempre, amém? Para sempre significa para os nossos dias, amém? Isso é para hoje, isso é para você, isso é para agora. Você quer ter uma família forte? Tem o sangue de Jesus no umbral da sua porta. Tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. Venha para uma igreja onde o sangue de Jesus é o sinal daquela igreja, amém? Quando entramos na igreja do Senhor Jesus e nós passamos pelo limiar, eu sei que aqui temporalmente não é a igreja do Senhor, se bem que eu gostei bastante daqui, viu? Acho que aqui devia aumentar daqui para lá e deixar tomar essa cidade aqui, deixar o Senhor encher esse lugar, amém? Montalém lá, que lá é menor, dá para usar lá, não é verdade, amém? Deixa o Senhor, estou brincando,
Deixa o Senhor te dirigir em tudo aquilo, né? Mas quando nós passamos dos umbrais, dos limites desse lugar, daqui para dentro, sabe o que aconteceu? O diabo não pode te tocar, os demônios não podem te tocar, os inimigos da sua alma não podem te tocar, porque esse lugar é santo. Amém? Existe um exército espiritual nos guardando aqui. Existe um exército guardando você quando você pisa da soleira da tua casa para dentro. Amém? Porque tem o sangue de Jesus. Agora eu pergunto para vocês, em onde na Bíblia existe outro lugar onde vimos a mesma coisa? Quem se lembra? Onde vimos alguma coisa aonde havia um sinal do compromisso da aliança da soleira ou aliança do limiar? Alguém se lembra? Abra comigo em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 1, de 1 a 8. Vamos ver o que aconteceu com Ló, quando ele recebeu a visita de anjos, e os cidadãos de Sodoma queriam tomar esses homens e ter relações sexuais com eles. Vamos ver o que diz esse texto. Aqui diz assim: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se e foi ao seu encontro, e prostrou-se em terra, e lhes disse: eis agora, meus senhores, vinde até a minha, o que está escrito na sua Bíblia? Vinde até a minha casa, a casa do vosso servo, e pernoitai nela, e eu lavarei os vossos pés, e levar-vos-ei de madrugada, e eu seguirei o vosso caminho. O que ele fez foi um convite para que eles entrassem na casa de Ló, e apesar de Ló estar em Sodoma, ele não era daquela terra, ele não era daquela cidade. Nós bem sabemos o que aconteceu com Sodoma, e bem sabemos o que Deus fez para preservar Ló. Mas olha o tipo de homem que ele era. Continuando aqui, diz assim: responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu muito, e então eles foram até a casa dele, e lhe serviu um banquete, e fez assar pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, homens de Sodoma, tanto o moço quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhes disseram: aonde estão aqueles homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os para fora, para que possamos abusar deles. Saiu-lhes então Ló à porta, e fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, pois tenho 2 filhas virgens, e vou-las entregarei, como para tratar como vos parecer. Porém, não façai nada a esses homens, portanto se acham, o que está escrito na sua Bíblia? Se acham sob a proteção do meu teto. Quando eu li a primeira vez essa passagem, eu fiquei imaginando que tipo de pai entregaria suas filhas virgens para serem abusadas. E hoje eu posso compreender que ele não quebraria o compromisso que ele tinha. E o compromisso é o seguinte: se você passar da porta para dentro da minha casa, é minha responsabilidade cuidar de você, suprir você, proteger você, te alimentar, te guardar. E ele preferia entregar as filhas dele voluntariamente do que quebrar o compromisso com essas pessoas que ele chamou para proteger. Agora, isso parece que se perdeu durante o tempo, né? Mas no cinema, algum tempo atrás, eu assisti um filme do Mark Wahlberg, e o nome do filme é O Grande Herói, e é um filme baseado em fatos reais. E esse fuzileiro norte-americano, ele queria
capturar um líder talibã no Afeganistão, só que a equipe dele foi surpreendida e todos foram mortos, exceto essa pessoa. E quando ela caiu ali, o personagem que é real, ele caiu à beira de uma água. Uma tribo islâmica viu a situação dele, se compadeceu dele e pegou ele e levou para onde? Quem assistiu o filme? Levou para dentro da casa dele. E o que ele fez? Curou as feridas, alimentou, tratou como membro da família, pôs o filho dele na frente. Só que eu quero dizer para vocês que essa pessoa era inimigo do Estado. E apesar daquela tribo islâmica não ser uma tribo talibã, eles guardam o costume da aliança do limiar. E no filme nós vemos que muitos morreram para proteger alguém que era um inimigo do Estado por causa do compromisso que ele firmou. Quando eles tomaram aquele homem, levaram para fora e queriam cortar a cabeça dele, toda a tribo se levantou para apoiar aquele homem que disse: você está debaixo do meu teto, está sob a proteção do meu teto. Se eu tiver que morrer para te proteger, eu vou fazer, por um desconhecido. Esse é o tipo de aliança, de estatuto para sempre que Deus criou. Agora, por que as famílias são fracas hoje? Porque a aliança é fraca, os compromissos são fracos, a palavra é fraca. Nós dizemos que vamos fazer e não cumprimos. Nós falamos que vamos agir de uma forma e não sustentamos a nossa palavra. E para termos uma família forte, uma igreja forte, precisamos agir com um compromisso de aliança. Aprender esse compromisso, incorporar isso nas nossas famílias, na nossa casa, na nossa igreja, de que nós iremos cumprir esse compromisso, ainda que tenhamos que morrer, ainda que tenhamos que perder, ainda que tenhamos que lutar. E nós bem sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós bem sabemos que as dificuldades que enfrentamos em nossas famílias, nas nossas igrejas, não é contra o sangue ou a carne, não é contra o nosso próximo. A nossa luta, o nosso inimigo não é visível, não é real aos nossos olhos nus. Nós precisamos nos despertar a essa realidade. Quer ver uma curiosidade? Nos casamentos não tem o costume. Tem alguém que vai casar aqui? Cadê? Levanta aí, deixa eu ver o casal que vai casar. Vou dar a dica para você, fica de pé, por favor. Vamos aplaudir esse casal. Graças a Deus. Que sorte a deles, hein? Não tem aquele costume de pegar a noiva no colo. Você já fez o test drive? Aguenta? Não tem o costume de pegar a noiva e de entrar com a noiva dentro de casa? Alguém se lembra desse costume? Alguém sabe por que existe esse costume? Porque o noivo, quando pega a noiva no colo e entra do umbral da porta da casa dele para dentro, ele diz: eu te protegerei, eu cuidarei de você, eu darei a minha vida para te proteger. E para as mulheres isso faz toda a diferença, amém? Quando um homem é homem de verdade, diz: eu vou proteger a nossa casa, eu vou proteger os nossos filhos, eu vou lutar. E aqui eu quero perguntar, quantas vezes as mulheres daqui tiveram a oportunidade de surpreender os teus maridos orando, jejuando, acordando nas madrugadas? É isso que um homem de verdade faz quando ele está batalhando. Ele está lutando com as armas que Deus nos deu, que são poderosas, mas são poderosas em Deus. O nosso lar é como uma embaixada. Eu quero que você guarde isso. O nosso lar é como uma embaixada, e a embaixada é a representação de uma nação fora da sua nação, em outra nação. Cada uma das nossas casas representa o reino de Deus. E eu quero perguntar: você sabe o que um embaixador tem que fazer
quando ele é embaixador em outro país, representando o seu país, eu puxei lá no site da Embaixada Brasileira, o que um embaixador brasileiro tem que fazer. E ele tem que fazer 6 coisas. Primeira coisa, anota aí, maridos, porque isso serve para a embaixada, que é a sua casa. Proteger os interesses do país que você representa. Você é um representante da sua nação na tua rua, para os teus vizinhos. Segunda coisa, proteger os interesses dos concidadãos, dos teus irmãos de sangue, da tua família. Você tem que proteger os interesses dele. Terceira coisa, tem que negociar com o governo local. Não é para você contender com as autoridades, mas não se dobre a elas se isso ferir as leis da tua nação, do governo que você representa. Quarta coisa, promover relações amistosas com o governo. É importante termos amizade com os vizinhos, é importante termos amizade com os colegas de trabalho, com outros cidadãos da cidade que moramos, sim. E aí a quinta coisa, desenvolver relações econômicas, culturais, científicas. Nós não temos que nos isolar, né? Aqui cabe um comentário, né? Quantas vezes eu não vi pais impedindo que os filhos participassem de festas juninas, porque falou, meus filhos não comemorarão essa festa pagã, meus filhos não comemoram o Natal. Não é para nós contendermos. O nosso compromisso com Deus vai além da compreensão daqueles que não o conhecem. Nós temos, quando possível, que desenvolvermos as relações amistosas. Nós temos que entender que não pertencemos aqui, mas moramos aqui. Frequentamos a escola, frequentamos uma empresa, negociamos com pessoas que não creem como nós cremos. Nem por isso temos que ser diferentes. Nem por isso. E a sexta coisa, essa é a que eu mais gosto: autorizar e legalizar documentos de entrada de outros cidadãos como passaportes. Nós devemos convidar os vizinhos para serem cidadãos do céu. Nós devemos convidar pessoas para virem morar nessa nação dos céus. Nós temos esse poder e essa autoridade em Cristo, amém? É para isso que você está aqui, é para isso que Deus te chamou, e isso combina com a igreja, amém? Combina com a igreja do Senhor ser uma embaixada aqui nesse bairro, ser uma embaixada aqui na cidade, e os concidadãos dessa embaixada virem se reunir aqui para promulgar, para exaltar esse reino que nós servimos. Esse reino que não tem vista aparente, mas que é tomado por muito esforço. Esse reino que é composto de pessoas que acreditam, que esperam e que amam incondicionalmente. Amém? Como nosso Senhor também ama. Em Marcos capítulo 3, versículo 23 a 27 diz assim: então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas. Marcos 3, 23 a 27. E diz assim: como pode então Satanás expulsar a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não poderá existir. Você quer ter uma família forte? Risque do teu vocabulário a palavra divórcio, separação, abandono. Tira do teu vocabulário. Quer brigar? Quer discutir? Quer contender? Mas não iremos nos separar. Amém? Quer ter uma igreja forte? Quando você assinou no hall de membros que você iria se sujeitar às lideranças dessa igreja, você assumiu um compromisso. Honre esse compromisso. Não rompa esse compromisso por qualquer assunto, por qualquer motivo. E se um dia isso tiver que acontecer, que seja com a bênção da autoridade da igreja, da embaixada que você procurou para ter. Mas o texto não para por aí. O texto continua dizendo:
Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perecerá. Agora presta atenção no que Jesus diz para encerrar, no versículo 27. Ninguém pode entrar em uma casa sem antes, para roubar-lhes os bens, sem antes amarrar o valente e depois saquear essa casa. Quero pedir para os homens, chefes de família, fiquem de pé. Vocês são os valentes, não as mulheres, não os filhos, vocês. O diabo não pode e não vai entrar na embaixada da tua casa sem a tua permissão. Feche as brechas, promova a paz, reconcilie com quem for necessário e põe a tua vida conforme os costumes do nosso reino. Amém? Se você fizer isso, a sua casa, a sua família vai ser a melhor família de Bauru. Você quer isso? Assuma um compromisso comigo, de que a partir de hoje, quando as coisas não estiverem bem, você vai procurar o Senhor nas madrugadas, você vai batalhar em jejum e oração para enfraquecer a tua carne, porque a tua carne milita contra o Espírito de Deus que mora em você, e você vai mudar a história da vida da tua família. No mundo tereis aflições, diz a palavra. O justo passa por provação e luta. Eu mesmo estou passando. Quer vencer? Persevera, permanece, luta com as armas que Deus te deu. As armas de Deus, que Deus confiou a nós homens, os cabeças das mulheres, os senhores das casas, são as armas da oração, da fé, da esperança e do amor. Amém? Para de brigar com a tua esposa e com os teus filhos. Começa a orar, começa a abençoar. Você tem autoridade, você tem poder de Deus para representar o governo de Deus sobre a tua casa. A palavra de Deus diz que quando você se apresentar diante do Senhor, Ele vai saber o teu nome antes de você falar o teu nome, porque Ele conhece as suas ovelhas, Ele conhece os seus concidadãos. O nosso irmão mais velho nos conhece. E tenha certeza que as primeiras pessoas que Jesus vai te pedir conta serão a tua mulher e os teus filhos. A tua mulher e os teus filhos serão as primeiras pessoas que Deus vai te pedir conta nos céus. Pode sentar. Muito obrigado. Eu não sei qual tem sido a tua luta, a tua batalha, a tua dificuldade, mas eu sei que uma casa dividida não subsiste, que uma igreja dividida não subsiste. O que eu aprendi sobre a autoridade é que a autoridade é dada segundo a vontade de Deus a quem Ele quer, e aos homens foi dado uma autoridade especial, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3. Cristo é o cabeça da igreja, e Deus é o cabeça de Cristo, e o homem é o cabeça da mulher. Quando eu estudei administração de empresas há muitos anos atrás, primeiro princípio de administração é: a autoridade pode sim ser delegada, mas quando eu delego a minha autoridade, não vai a responsabilidade de quem a delegou. Então, quando o pastor Júnior nessa igreja delega a autoridade dele, a pastora Paula delega a autoridade dela, não vai junto a responsabilidade que eles têm a quem eles delegaram. Significa que os seus líderes, quando falham, a culpa não é dos líderes, mas de quem deu a autoridade sobre eles. Amém? Porque é Deus quem nos ensinou isso com Cristo. Quando Deus Pai enviou Jesus Cristo, Ele confiou a Jesus. O princípio da autoridade é: eu não dou autoridade para quem eu não confio, mas mesmo a quem eu confio, quando ele erra, se ele errar, eu pago essa conta, eu que dei a autoridade. Quando Deus enviou a Jesus, é como se Ele tivesse dito o seguinte:
Se o meu filho falhar, mesmo assim eu assumo essa conta, eu vou pagar o preço. Mas Jesus não falhou, amém? E aí Jesus fez a mesma coisa com quem? Com cada homem que ficou de pé aqui. Ele disse: o homem é o cabeça da mulher, o homem tem autoridade sobre a mulher, amém? Mas quando eu pergunto para as mulheres: vocês se sentem bem com a autoridade dos seus homens? Vocês se sentem amada, protegida, resguardada, como um anfitrião quando cuida de um hóspede? E eu sei que algumas mulheres não se sentem assim, porque a visão de autoridade desse mundo é invertida no reino dos céus. A autoridade de Jesus, a palavra de Deus diz então que Ele está sobre todo homem e mulher, que Ele é a maior autoridade. Mas quando nós abrimos em Filipenses no capítulo 3, e lemos, capítulo 2, versículo 3, e lemos o que Jesus fez, diz que Ele se esvaziou de quem Ele era. Olha aqui que cada homem e cada pessoa que tem autoridade tem que fazer. Se você tem alguma autoridade, se você tem responsabilidade, não é para você ser autoritário, não é para você ser omisso à sua responsabilidade, mas o que Deus espera de você é que você haja conforme o modelo que é Jesus Cristo. E Ele fez o seguinte: Ele, sendo Deus, não se considerou ser Deus, mas desceu da sua divindade, nasceu de mulher, e estando na forma humana, humilhou-se a si mesmo e serviu. Cada homem aqui que representa a sua família, fica de pé de novo, por favor, homens. Agora essa mensagem é para vocês, quero fazer isso olhando nos olhos de vocês. Cada homem, cada pessoa imbuída de autoridade, cada chefe de família, cada autoridade na sociedade, deve usar a sua autoridade para servir as pessoas que estão debaixo dela. Não é para você usar a autoridade que Deus te deu para coibir essas pessoas, para fazê-las trabalhar para você. É para você descer da tua posição e servir. É isso que Jesus fez. E se você descer da sua posição de cabeça, de chefe do lar, para servir a sua esposa e servir os seus filhos, eles vão amar vocês e eles vão respeitar essa autoridade de Deus sobre a tua vida de uma forma que vocês nunca viram. Amém? Pode sentar. O problema é que hoje os homens gritam com as mulheres quando eles deveriam servir. O problema hoje é que os homens abandonam as mulheres para ir cuidar dos seus próprios deleites, né? Jogar futebol com os amigos e pescar. Não é assim que Deus colocou as coisas. Primeiro a tua mulher, depois as outras coisas. Amém? As mulheres gostaram disso, né? Primeiro as mulheres, elas gostaram. Quando a gente fala que a mulher é submissa, significa para Deus que Deus colocou a mulher num lugar de honra, num lugar de proteção. A mulher é como uma rainha. Não sei se vocês já viram um filme, né? Eu gosto daquele filme a Cruzada, que é a tomada da cidade de Jerusalém pelos islâmicos contra os católicos. E naquela guerra onde Israel, que era um rei, foi lutar com um príncipe da Pérsia, que era islâmico, a rainha ficou lá no castelo. Quem foi dar a cara, a tapa, foi o rei. Vocês se lembram disso? É o homem que vai à frente da batalha, a mulher fica protegida. E nesse caso, o governo foi tomado. Sabe o que aconteceu com a rainha? Sabe o que aconteceu com a rainha? O rei morre. Mas sabe o que acontece com a rainha? Nenhum governo toca em uma rainha, porque ela não perde a majestade dela. Os inimigos não vão tocar nas suas esposas, se você for batalhar por ela. Se a tua esposa está sobrecarregada, se os teus filhos estão sobrecarregados, acredite, a responsabilidade é tua e não dela. Quando uma mulher entra, né, para ajudar o marido a se posicionar dessa forma, apoiando ele, incentivando a oração, essa casa é uma casa vitoriosa. Eu tenho um recado, já para encerrar, eu tenho um recado de Jesus para vocês.
Você quer receber? Abra comigo. João, Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler os versículos 2, 3 e 6. Abra comigo. Essa passagem diz assim, que Jesus disse: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar e vou receber a cada um de vocês na minha casa. Vocês vão entrar da soleira da porta da casa do nosso Pai Celestial para dentro. Sabe o que significa isso? Que essa luta, que essas dificuldades vão acabar. Versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem à casa do meu Pai senão por mim. A única forma de nós entrarmos no céu é guardarmos os costumes, o modelo de Jesus. O sangue que hoje é derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, que é passado sobre os umbrais da porta, que é colocado como sinal sobre a nossa vida, é o sangue de Jesus. E se nós somos de Jesus, se Ele é o nosso caminhar, se Ele é a nossa vida, então quando Ele voltar, Ele vai nos receber como anfitriões nos céus. Amém? Você quer isso? Feche seus olhos, eu quero orar por você. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 6, 6 coisas o nosso Pai Celestial detesta, mas tem uma 7ª que Ele abomina. E o que Ele abomina é contenda entre irmãos, briga, discussão, gente que para de falar um com o outro, gente que discute. A palavra de Deus diz: não julgai, porque com a medida que você julgar, você será julgado, e da forma como medir o outro, será medido. Também Paulo diz que ao exortar alguém, ele mesmo esmurrava o corpo dele, dizendo para ele mesmo não cometer as coisas que ele advertiu nos outros. Tamanho é o poder dessa palavra. Quero que você faça agora uma análise da tua família. Veja como estão as coisas na sua casa. Como que está a sua vida financeira? Como está a sua vida espiritual? Como estão os relacionamentos na sua casa? Por acaso tem alguma discussão? Tem alguma briga? Tem alguma perda de relacionamento? Eu quero dizer que Deus constituiu a cada homem aqui por embaixador da sua própria casa, para representar esse governo. E hoje eu quero que você, chefe de casa, esteja orando pela sua família. Quero dar alguns minutinhos para você reunir, fica de pé, reúne a sua família se ela estiver aqui. Eu quero que você ore com a sua família. Se você não tiver familiar aqui, vem aqui para frente. Vou pedir para quem estiver sozinho, sem família, vem aqui que nós vamos orar